Para falar de formas de preconceito e discriminação, nós precisamos falar sobre os tipos de violência. A mais conhecida forma de violência, quando nós estamos falando da comunidade LGBT, é a violência social. Essa violência, ela se trata da repressão ou opressão de grupos minoritários, por meio da discriminação, da segregação e da intolerância. Você afasta a pessoa de um meio social dela, um meio de convivência por meio desse discurso discriminatório, seja esse meio de convivência a escola, uma igreja ou um grupo de amigos, entre outros lugares. Você obriga aquela pessoa a se isolar socialmente. Por exemplo, você pode falar, a homossexualidade é normal, quem é homossexual é uma aberração da natureza, por exemplo. Esse tipo de discurso acaba afastando a pessoa desse meio de convivência, porque ela não vai permanecer num lugar que ela não é aceita, acolhida. Outro tipo de violência é a violência física. Essa violência, ela é mais fácil de ser identificada. Ela se trata do meio de utilização, da força física, seja por meio de golpe, ferimento ou submissões físicas. Por submissão física, estou falando de puxões, empurrões ou outro tipo de mobilização. Esse tipo de violência ele é um pouco mais fácil de ser identificado, porque ele explora aí o físico e também é um dos meios de violência mais perigosos, pois a questão da violência física pode até mesmo acarretar na morte, da pessoa LGBT. Também temos a violência psicológica. Essa violência psicológica, ela ocorre por meio de ameaças, de humilhações ou intimidações. Vou citar aqui de exemplo uma frase como: se você não se comportar como homem, eu vou te agredir, para um homossexual, ou uma pessoa transexual, ou uma travesti, tá? Ou tenho nojo, ou sinto repulsa de vocês, isso é anormal. Então, esse tipo de frase, ele está sustentando aí a violência psicológica. Também temos a violência moral. Essa violência moral, ela se dá pela pressão ou exposição da pessoa, por meio de difamações, de calúnias, de chantagens. Isso pode ocorrer com LGBT que ainda não é reconhecido socialmente, não é reconhecido, seja socialmente ou seja pela família dele, como uma pessoa LGBT. E ele pode aí receber ameaças como: vou contar para sua família que você é gay, que você é lésbica, ou que você é trans, que você é travesti. Também temos a violência sexual. Essa violência é muito recorrente e ela se dá por meio de imposição de cunho sexual sem consentimento, seja por meio de abusos, de assédio, de estupro, de exposição da ou à nudez ou práticas de atos sexuais indesejados. Essa violência, ela ocorre frequentemente com mulheres lésbicas e com transexuais e travestis. E quando estamos falando, de estupro, foi esse tipo de estupro, quando vinculado à comunidade LGBT, foi denominado de estupro corretivo. O que seria esse estupro corretivo? É uma prática, criminosa com finalidade de impor àquela pessoa uma heterossexualidade ou uma cisgeneridade. Geralmente, esse estupro corretivo ele é seguido de frases como: você é assim, pois nenhum homem te satisfez de verdade. Quando a gente tá falando da mulher bissexual
ou da mulher lésbica, ou outras frases, como já que você quer tanto virar mulher, vou te fazer de mulherzinha, quando a gente tá falando de mulheres transexuais e de mulheres travestis. Também temos aqui, por último, a violência econômica. Essa violência, ela se trata da subtração de bens ou imposição de dependência econômica. Ocorre principalmente com LGBTs que ainda têm dependência econômica familiar. Os pais ou outros familiares tentam pressionar aquela pessoa a uma heterossexualidade, a uma cisgeneridade compulsória. E isso por meio de frases como vou te expulsar de casa e parar de te sustentar se você continuar com isso. E por esse isso, a gente está falando da homossexualidade ou da transexualidade dessa pessoa. Vou tirar seu celular, notebook ou outro meio de contato para pressionar aquela pessoa a seguir esse padrão que esse familiar ou responsável quer que essa pessoa siga. O preconceito e a discriminação trazem diversos prejuízos, não só à população LGBTQIA+, como também a todos, na realidade. Como eu havia citado, em alguns exemplos ali nos tipos de violência, essa discriminação ela pode até mesmo acarretar na morte da vítima. Tem um levantamento do Grupo Gay da Bahia, o GGB, sobre os índices da violência. E nesse levantamento foi evidenciado que a cada 23 horas uma pessoa LGBT é morta no Brasil. A gente também pode citar aqui a expectativa de vida de uma pessoa trans, que é de 35 anos de idade, devido a um fator aí de marginalização. A gente ainda tem a LGBTfobia como uma das fortes causas de abandono escolar devido à prática de bullying e à ausência de suporte no ambiente da escola. E também, além de tudo isso, o preconceito e o medo da violência deixam pessoas LGBTs mais vulneráveis a doenças como depressão e ansiedade. Essa realidade de preconceito e discriminação, ela afeta até mesmo pessoas heterossexuais. Mãe e filha, ou pai e filho, que são confundidos com casais homoafetivos nas ruas e acabam passando aí por alguma situação de homofobia, como é recorrentemente divulgado pela mídia. Além disso, a gente tem alguns preconceitos de gênero enraizados na nossa sociedade. Vou citar aqui de exemplo, um exemplo, homem hétero não pode chorar ou demonstrar sentimentos, pois isso é coisa de um homem gay. Ou então que a mulher não pode jogar futebol, pois ela vai ser taxada de lésbica se ela jogar. Como se esses tipos de coisas se relacionassem com uma questão de orientação sexual ou até mesmo de identidade de gênero. E, além de tudo isso, como se isso fosse algo pejorativo, né? Tem um tom pejorativo em relação a essas coisas devido à questão da orientação sexual e identidade de gênero. Então, discursos homofóbicos e transfóbicos dessa maneira não afetam somente a população LGBT, como também afeta todo o restante da população. Eu preciso pontuar algo primeiro sobre reeducação em relação a preconceitos de um ponto de vista particular. Eu vejo muita gente partindo da premissa de que não foi educado dessa maneira, ou sua criação foi diferente, ou que ninguém nunca falou sobre isso, sobre essa temática. Bom, a gente está no ano de 2021, uma vasta gama de conteúdo para que se aprenda sobre diversos assuntos. Essa pessoa privilegiada, seja a pessoa branca em relação ao negro, o homem em relação à mulher, o hétero
sexual em relação ao homossexual, ou a pessoa cis em relação à pessoa trans, precisa entender que quebrar preconceitos e buscar conhecimento precisa partir primeiramente dessa pessoa. Precisa partir de uma vontade particular. Ou de nada adianta eu vir aqui fazer um discurso para pessoas que não estão interessadas em ouvir, em mudar. Se você espera sempre que alguém em uma situação de preconceito ou discriminação te ensine, ainda mais quando esse discurso é acompanhado de escárnio, de deboche, de ironia, você não somente não colabora, como você também está aumentando uma opressão em relação a essa minoria. A minha primeira dica é uma palavra, no caso a palavra empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, no papel de ouvinte, e tenta sentir o que aquela pessoa passa ou passou, enquanto ela está relatando uma experiência a você consegue visualizar melhor a dor do outro. E como eu reforcei ele anteriormente, seu papel como ouvinte é estar disposto a mudar, a detectar comportamentos seus que possam ser eivados de preconceito. E quando você estiver convicto com isso, de que você quer mudar, você vai acabar notando que consegue até mesmo identificar esses comportamentos preconceituosos e discriminatórios em outras pessoas. E assim você vai poder colaborar para que essas pessoas também mudem o comportamento, ainda que vocês não estejam perto de uma minoria na ocasião. Porém, além desse ponto pessoal de mudança, é primordial que exijamos mudanças sociais, seja em repartições públicas, nas empresas e também em outros lugares, para que tenhamos, assim, um ambiente saudável a todos. Além disso, é primordial que o Estado, como República Democrática de Direito, crie ações e políticas afirmativas, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, para combater a desigualdade para todas as minorias e para que assim a gente consiga atingir aí o que chamamos de isonomia. Ainda há que se fazer valer os direitos que já foram garantidos e não permitir aí um retrocesso contra eles. Lutar por novos direitos que ainda estão sendo debatidos e sempre denunciar quando estiver diante de uma situação discriminatória, seja essa situação no âmbito administrativo ou seja no âmbito penal.